Voltando aqui ao nosso programa O Amor que Cura, direto da Rádio Cidade Jundiaí. Você pode estar nos ouvindo pelo Facebook da Rádio Cidade, pelo YouTube, pelo Instagram. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo. Você pode se conectar aí, Sirlene Correia Consteladora. As minhas redes sociais também, Sirlene Correia Consteladora, Sirlene Camargo Correia. E você também pode ouvir aí no seu carro, no seu computador, no seu celular, o nosso programa, toda segunda-feira às 14 horas. Estamos aqui sempre falando, trazendo um tema importante para nós mudarmos a nossa postura, mudarmos o nosso olhar, incluirmos o amor, a aceitação daquilo que a gente precisa mudar. Sempre um conflito, ele vem buscar uma mudança. Então você só resolve o conflito quando você olha para ele, aprende e passa a mudar a sua postura, a mudar o seu olhar, a mudar aquilo que você ainda julga, condena e aponta. Então as constelações familiares, elas trazem esse olhar de amor. Bertin Helling, o seu criador, criou, as leis do amor. Criou não, As leis existem, elas são leis universais. Ele só traduziu de uma maneira muito simples para que a gente pudesse aplicar na nossa vida, aplicar no nosso dia a dia, E Bertin Helling diz: o essencial é simples. O que é simples? Simples é a gente aceitar a vida como ela é, a gente aceitar a história como ela é, a gente aceitar os nossos pais como eles são, com defeitos e virtudes, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos a dualidade, então não existe a luz sem a escuridão e não existe o bem sem o mal. Isso tudo está dentro de nós. A diferença é o equilíbrio, Para que lado eu vou mais? Eu vou mais para o lado da escuridão ou eu vou mais para o lado da luz? Porque os dois estão em mim. E ninguém é tão perfeito para apontar e para julgar ao outro de uma maneira a dizer que eu sou melhor que o outro porque eu faço diferente. Eu sou melhor do que o outro porque eu não prejudico ninguém. Porque ainda tem gente que pensa dessa forma. Eu não faço mal para ninguém, então eu não prejudico ninguém, então eu sou uma excelente pessoa, Então tem gente que ainda pensa dessa forma: eu não prejudico ninguém. Talvez na sua postura, no seu ponto de vista, no seu olhar, você não prejudique ninguém. Mas no olhar do outro, você pode estar atingindo outras pessoas. Então não existe aquele ser que é perfeito, Porque ainda, eu acredito que se ele fosse perfeito, ele não estaria mais junto com os imperfeitos, Acredito que nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, para aprimorar, para aprender. E em toda dificuldade, a gente precisa aprender com aquilo, A gente falando de adolescente, a gente, logicamente que na época de cada um, de nós que somos pais, hoje, os nossos pais lidaram de uma forma quando a gente era adolescente. Mas aquela forma ficou daquele contexto passado, porque existe um contexto com que os nossos pais lidavam conosco. E hoje o contexto, a evolução, a dinâmica é diferente. Hoje a gente pode dizer que numa era de tudo digital, tudo no mundo da internet, tudo no mundo da conexão, também nós precisamos aprender a lidar com isso, de que forma a gente consegue lidar com isso. E é importante a gente sempre tirar proveito, Márcia? Sim, e interessante porque assim, na minha área nós chamamos de repetições de padrões, Então o que acontece? É só a gente fazer uma análise. Quando eu era adolescente, os meus pais faziam coisas que eu não aprovava. Você imagina, quando eu tiver os meus filhos, eu não vou ser igual aos meus pais, vou fazer diferente. Que provavelmente os nossos pais falavam a mesma coisa dos nossos avós, mas que repetiram com a gente. E a gente está repetindo sim com os nossos filhos. Interessante que você falou uma parte que fala assim, é o amor, Mas a gente quer ensinar os nossos filhos, mas a gente também
faz muitas coisas na intenção, sim, do amor e de estar fazendo o que acha ser bom para eles, o que acha ser o melhor. Mas é onde vem, se a gente não traz para nossa consciência essas atitudes, esse nosso comportamento como pais, a gente acaba repetindo padrões. Então, mesmo na constelação sistêmica, né, até melhor você para falar isso, acaba trazendo essa energia que vai pegar, sim, nos nossos filhos e eles vão se sentir não pertencente à família, ou então vai acabar contribuindo para algum outro conflito que possa tomar uma proporção ainda maior. Os filhos, né? A gente às vezes quer impor situações de que nós somos corrigidos de maneira A, né? A gente quer corrigir o filho de maneira A. Mas a gente também precisa evoluir, né? Evoluir, inclusive, nos comportamentos, evoluir na educação, evoluir na correção. Sim. E é difícil para nós, pais, né? Trazermos para nós essa evolução de como a gente pode lidar com esses desafios que na nossa época era diferente. Então, para nós, pais, é diferente, é novo. Sim, mas a gente precisa realmente, para ajudar o nosso filho, e aí fazer com que o amor vale a pena, né? É fazer com que nós precisamos abrir mais a nossa consciência, sim, e ver, não só apontar o dedo. Eu falo bastante, assim, que nós estamos vivenciando uma sociedade muito doente, tá? Doente mesmo, assim, de todos os sentidos, principalmente o emocional. Então, o que acontece? É fácil você chegar e falar para o adolescente que ele é vagabundo, que ele é folgado, que ele é preguiçoso, que nunca faz nada. Só que, mas na minha época, se eu não fizesse isso, eu apanhava. Se eu não fizesse isso, porque eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, tá? Mas cada um vivenciou as suas dificuldades da sua geração. Hoje nós estamos em outra geração, que é uma geração tecnológica. Ponto, isso é fato. Não adianta a gente querer fugir disso. Então, a gente precisa também acompanhar essa evolução. A evolução da tecnologia, a evolução de comportamentos. Porque senão a gente fica repetindo padrões e os conflitos vão aumentando. Então, em vez de a gente fazer a cura, né, a gente vai passando isso adiante e que se a gente não curar isso a tempo, com várias técnicas, várias medidas que a gente tem hoje à disposição aí para nos trazer essa consciência, a gente vai passar isso para os nossos netos. E é como você disse, agora você se preocupa com o quê? Com os seus netos. Porque os seus filhos já cresceram, hoje já são pais. Então é outra história. É outra história. Agora a minha geração, meu neto vai estar mais tecnológico ainda do que os meus filhos estavam. Então, para nós, avós, é interessante que quando a gente olha na visão sistêmica, né? Os avós também têm um papel, mas diferente dos pais. Sim. E muitas vezes nós, avós, tiramos a autoridade dos pais. E a gente também cria um grande conflito sistêmico quando eu quero passar na frente no caso, né, da minha filha, que tem um filho. Então essa ordem sistêmica também precisa permanecer. Graças a Deus hoje eu já tenho essa consciência, eu tenho um neto de 9 meses. Obviamente, se fosse antes dessa minha consciência sistêmica, eu já tinha interferido muitas vezes com a minha filha. E com certeza eu tinha criado muito mais problema, muito mais conflitos. Então hoje eu vejo as dificuldades que ela tem e eu sei que ela é capaz de lidar com isso, porque é isso que vai trazer a maturidade. Sim. Obviamente, quando ela pede ajuda, né, ela pede alguma informação, ela fala até para mim, mãe, sem ser terapeuta, sem vir falar disso e daquilo, eu preciso de... Eu falei, minha filha, mas não tem como eu não aplicar aquilo que eu falo na minha vida, não tem como eu dizer para você que você precisa olhar para você, que seu bebê hoje está reverberando conflitos seus que você não resolveu. Não tem como eu fugir disso, né? Eu comecei a rir porque a minha filha, às vezes, eu começo a conversar com ela, ela olha bem pra mim e fala, sério, mãe, papo de coach. Assim. Mas não tem como a gente dividir esse conhecimento que a gente sabe hoje, né? Então, às vezes eu até passo ela para algumas amigas minhas, falo, resolve com tal pessoa, porque eu acho que tem que terceirizar, porque a gente como mãe
já não tem uma autoridade de profissional, É né? porque a gente cria muito rótulo. É. Então, assim, o que acontece? A gente já cria aquele rótulo para os nossos filhos e vice-versa, eles também têm um rótulo nosso. Uhum. Então, por isso, e são esses rótulos que a gente coloca um no outro que é o que atrapalha mais. A gente precisa retirar isso. É olhar para o seu filho com mais carinho mesmo e atenção e deixar de lado o julgamento. O julgamento é o que mais atrapalha. E vice-versa, o que acontece é que os filhos olham pra gente, primeiro que eles já nascem com um botãozinho, né, de testar o nosso limite desde quando nascem. Então eles já são expert nisso. Uhum. E aí eles falam, não vou fazer isso porque o meu pai não vai gostar, agora eu posso ir até ali, eu posso fazer tal mãe, eu posso fazer isso, e vai jogando com a gente. A questão é, quem é o adulto da vez? O problema é que muitos querem ir de igual para igual, e não é de igual para igual. Pode até ser de tamanho, e os nossos filhos podem até ser muito maiores do que nós. Eu falo por mim, que eles são bem maiores do que eu. Mas não dá, aí é briga aqui, ó. Agora, se você se rebaixa para ter essas conversas, não dá. Eu acho assim, a gente precisa de trazer mais clareza mesmo, tomar mais cuidado, mais atenção, sem o julgamento. É como você disse desde o início, a gente não pode julgar o outro. Quando a gente fala... de ser pai, vó, sim. né? Quando a gente fala, olhando na visão sistêmica, essa questão do filho que não respeita o pai ou a mãe, a gente aplica a lei da ordem, né? Uhum. Será que esse pai hoje também respeita a mãe e o pai dele? Aí são os exemplos. Será que ele está na posição de filho diante os pais? Ou se ele está na posição de pai diante dos pais? Porque muitas vezes a gente se coloca como pai dos pais, julgando, apontando, condenando eles, dizendo que a gente teria feito melhor e essa hierarquia já muda. Quando eu tenho essa postura. E também quando eu tenho dó, né? A dó também é outro sentimento desafiador para a gente lidar, né? A gente precisa ter a postura de olhar para os nossos pais e entender que eles são grandes, eles são adultos e eles podem lidar com as dificuldades deles. Quando a gente coloca essa ordem, nós também trazemos essa ordem para a nossa casa, para os nossos filhos. Quando nós estamos energeticamente na posição de adultos, os filhos estão na posição de filhos. A questão dessa falta de respeito, muitas vezes, mas muitas mesmo, nós, pais, estamos como filhos, menores do que os nossos próprios filhos. Ou seja, da mesma forma que nós julgamos apontando os nossos pais, os nossos filhos também fazem isso com a gente. Por isso que na constelação a gente sempre vai olhar as 3 ordens, né? As 3 leis do amor, que é a lei da ordem, que quem veio antes é maior, lei do pertencimento e lei do equilíbrio. Essas 3 ordens são as ordens que a gente precisa tá sempre trazendo a nossa consciência, a gente precisa estar sempre olhando para essa energia, para que a gente possa ter harmonia. Eu recebi uma pergunta aqui de um ouvinte, acredito que o nome dela é Marli, perguntando de suicídio na adolescência. É uma pergunta muito importante, agradeço a você, ouvinte, aí, em participar conosco, em trazer também as suas dúvidas, porque isso é uma coisa que tem gerado muitas dores, né, nas famílias. Então eu vou trazer a visão sistêmica e depois a Márcia contribui, né, com o lidar, né, com o racional, que é com o processo que você lida hoje. Quando a gente fala de suicídio, normalmente, tá? Cada caso é um caso, sim, mas a gente traz das experiências de campo. Muitas vezes esse adolescente está conectado com alguma história familiar de alguém nessa história familiar que já tirou a vida, ou que foi uma pessoa tão excluída, tão desonrada, tão humilhada na história familiar desses antepassados, e alguém das gerações que vêm depois, de alguma forma inconsciente, se conecta com essa história e reverbera essa história.
Por quê? O adolescente ele já tem as próprias dificuldades hormonais, as próprias dificuldades corporais, né, do corpo, de mudança, dificuldades do crescimento emocional, e muitas vezes ele está conectado, inconsciente, com alguma situação dessa família que lá atrás, quando a gente fala lá atrás, isso pode ter acontecido até a 12ª geração. Sim, nós trazemos na nossa memória biológica, genética, informações, né, no caso de suicídio, são informações relevantes que se repetem muitas vezes de geração em geração. Talvez alguém lá atrás, isso está muito ligado a pessoas que saíram do seu país de origem de uma forma não feliz, né? Normalmente o que aconteceu na história lá da guerra atrás, muitos antepassados nossos saíram fugidos de guerra, muitas vezes foram obrigados a deixar o país, às vezes eles queriam lutar nessa guerra, mas por amor, né, os pais, vendo talvez aquele adolescente ou aquele jovem rapaz que tinha uma vida toda pela frente, os pais, por amor, pegaram esse filho, botaram no navio e mandaram para o Brasil. Né? Isso aconteceu muito na história, para que eles não morressem numa guerra. Então esses pais, por amor, fizeram isso. Mas inconsciente, esse filho, muitas vezes por questão de pertencimento, que é uma coisa, é um instinto muito forte em nós, pertencer a uma tribo, a um local, a um país, a uma família, eles queriam ter lutado e morrido pelo país. É instintivo, né? Então, muitas vezes, esse filho foi obrigado a deixar aquele país, entrou no navio, veio para cá, muitas vezes ele construiu uma família, mas ele nunca conseguiu lidar com aquilo. Ou muitas vezes ele realmente tirou a própria vida porque ele chegou aqui e ele não conseguiu lidar, né, com aquela situação. Digamos que até os 21 anos, né, que você diz aí que é uma idade de maturidade, muitas vezes até 23, 24 anos, vamos dizer que aí nas épocas atrás, não muito longe, né, há 100 anos atrás, isso aconteceu muito. Então essa energia, esse filho que foi excluído de um sistema, ele se reverbera de geração em geração. E muitas vezes o nosso filho aqui, nessa nossa geração aqui, está conectado a esse amor cego, a esse amor que consome a vida dele, e ele, diante de todas essas circunstâncias de tecnologia, de evolução, ele não consegue lidar com isso e ele escolhe tirar a própria vida. E outro dia eu conversando com uma cliente, ela falou para mim desse caso realmente de suicídio. Ela falou, meu filho era um menino lindo, tinha tudo na vida, estudava, tinha namorada, aparentemente era uma pessoa normal. Não era uma pessoa que já apresentava traços de exclusão ou já apresentava traços de dificuldade de lidar com aquilo. Ele falou que era um menino normal e que na noite, inclusive, que ele se enforcou, ele às 10 horas da noite, antes de ir dormir, porque o pai viu ele de manhã enforcado no quarto, ele fez planos com a mãe, conversou com a mãe e foi dormir. E ela não consegue compreender ou entender o porquê que o filho, aparentemente, uma pessoa, né, um adolescente, porque acho que ele tinha 24 anos, ele ainda não estava com toda essa maturidade, por que ele fez isso, né? E ela sofre com essa dor, faz um ano, ela ainda não conseguiu lidar com isso, né? E a gente pode, sim, né, trazer isso para o olhar das constelações, para que aquilo traga uma calma na alma dessa mãe. Porque essa mãe que fica, ela não acredito que ela não consegue ter paz, porque ela não consegue trazer a compreensão, o porquê que o filho, né? De certa forma, se sente culpada. Se sente culpa. Sim, a mãe traz uma culpa, porque ela fala, por que eu não pude fazer nada para evitar que o meu filho, por que ele não me deu sinais? Ou talvez ele deu sinais, mas a gente não conseguiu enxergar. E os filhos dão sinais, né? Você que trabalha com adolescente, talvez não esse sinal de exclusão, literalmente, que a gente esteja falando, mas às vezes é tão interno, né? Hoje
os estudos estão aí e nos trazem que 90% das nossas ações, pensamentos e comportamentos são inconscientes. Ninguém quer morrer conscientemente, né? Ninguém quer morrer conscientemente. Mas inconsciente, muitos de nós, inclusive, queremos morrer. Vou dar um exemplo de pessoas que buscam a morte e nem sabem. Pessoas que arriscam a vida com alta velocidade no trânsito. São pessoas que inconsciente querem morrer. Elas buscam a morte e elas arriscam a vida no trânsito, né? Ou correndo demais, ou fazendo situações que trazem perigo. Como suicida inconsciente. Suicidas inconscientes. Exatamente. Não só da velocidade de carro, mas, por exemplo, o consumo de cigarro. Sim, eu quero morrer. Sim, eu quero morrer. Tudo que agride ao corpo é considerado suicida inconsciente. Por quê? Porque vai se matando aos poucos. Eu tenho consciência racional daquilo que eu faço pode me levar à morte. Mas, de alguma forma, eu não tenho medo daquilo. Porque, inconscientemente, eu busco a morte. Então, muitos adolescentes, né, que é uma fase que eles estão ali com a energia, com hormônios, com tudo a mil, é uma fase que essa questão sistêmica, muitas vezes ligada ao pai ou à mãe, traz aquele adolescente aquela sensação. E quando nós falamos da visão sistêmica, né, quando a mãe enfrenta alguma situação com o filho, a mãe pode buscar a constelação, ela não precisa levar o filho nem precisa saber, né, que a mãe está buscando. Então nós constelamos a relação da mãe com o filho. E como a mãe, né, energeticamente ali, ela é maior que o filho, sim, ela tem essa autorização de constelar aquela situação ali com o filho. Porque isso, os adolescentes hoje, além de todas essas questões que a Márcia trouxe, né, que é do próprio adolescente, do próprio momento, que de uma maneira, com muitas vezes uma ajuda, o adolescente consegue lidar com isso, né? E passar nessa fase com muito mais segurança, com ajuda, né? De um profissional. E também a mãe tem, sim, essa possibilidade de olhar isso muito mais profundo numa constelação. Porque a constelação, ela vai tratar o profundo, ela vai tratar a alma daquela família, o que aquela família está gritando e buscando incluir, né? Adolescentes sempre vão trazer exclusões. E essa fase é o que a gente está gritando ali para incluir aquelas pessoas que foram excluídas. Muitas vezes, naquele sistema familiar, existem filhos fora do casamento, em gerações anteriores, que antigamente era normal, né? Terem filhos fora do casamento, né? Famílias, muitas vezes aí de nomes nas cidades, às vezes tinham... Desconhece totalmente. Tinham filhos aí com, às vezes, empregados, né? Porque aí existe uma outro lado da questão sistêmica, que antigamente as mulheres eram, teoricamente, obrigadas, né? Como objeto mesmo. Né? Como objeto. Exatamente, os homens escolhiam aquela mulher, né? Ela era obrigada a estar ali como mulher, numa relação que muitas vezes não lhe trazia alegria nem prazer, mas ela estava cumprindo uma obrigação. E aquele homem, obviamente, ele ia buscar mulheres fora, porque ele não tinha ali uma energia feminina à sua disposição, né? Ninguém que está ali obrigado numa situação está à disposição emocionalmente, né, energeticamente. Então, se criavam esses conflitos aí de relacionamentos e essa geração, é interessante a gente falar nisso, que essa geração nossa, né, eu tenho hoje 45 anos, é uma geração, talvez, da minha mãe ou da minha avó, que veio desses casamentos arranjados, né? Sim, já dos nossos avós, mais provável dos avós. Que vieram com esses casamentos por conveniência, né? Era conveniente. Ou tinha até dotes, era conveniente em famílias. Família para não ter que dividir herança. Exatamente, casavam-se entre parentes para não ter que dividir heranças. Então nós hoje, né, tanto a geração dos meus pais como a minha geração, é uma geração que vem trazer muita exclusão devido a esses comportamentos, né, de casamentos há 2 gerações atrás.
Então, por isso que essas questões de suicídios, de mortes, de adolescentes muito revoltados, com problemas de droga, com questões ali dentro do lar, desafiadoras, vêm borbulhando dessas gerações anteriores. Carrega essa energia daquilo que ficou escondido lá atrás, precisa vir à tona. Para ser curada. Para ser curada, exatamente. Obviamente que a gente não precisa deixar chegar, né, à conclusão do suicídio. Sim, sim. Existem sinais, né? Muitos sinais. E aí é interessante você trazer aqui, depois dos intervalos comerciais, que é um assunto realmente que tem muita complexidade, a gente tem muita coisa para falar, mas o tempo não nos ajuda aqui, né? Obviamente a gente vai voltar aqui para falar mais sobre isso. Então a gente vai falar depois dos comerciais, Márcia, você trazer esses sinais, né? Tá. Para que o ouvinte aí possa observar nos seus filhos aquilo que não está num comportamento ideal, para que a gente possa evitar chegar às surpresas, né? Então a gente volta para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Mas falar, esquece.